A paz do Senhor Jesus, amém? Peço que a igreja se coloque de pé, em reverência à palavra de Deus. Aproveita, abra a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 22. Mateus, capítulo 22. Estarei lendo apenas os versículos 1 e 2 e o versículo 14. Mateus 22, versículo 1 e 2 e o versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei, que celebrou as bodas de seu filho. Versículo 14. Porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Pode se assentar, amados. O início do versículo 2 inicia dizendo: O reino dos céus é semelhante. O reino dos céus é semelhante. Semelhança não é igual, é algo parecido. E vemos que essa fala de Jesus aparece em várias parábolas, dado que as parábolas tinham o intuito de ensinar algo para o povo, para os seus discípulos. Acontece que em várias parábolas ele diz: o reino dos céus é semelhante. Ele faz uma relação com o reino dos céus com uma parábola. Isso revela que Jesus ele estava descrevendo como era o reino dos céus. Jesus descrevia para o povo como era o reino de Deus. Em Mateus capítulo 13, versículo 44, Jesus ele assemelha o reino dos céus como um tesouro escondido. Em Lucas capítulo 13, versículo 18 ao versículo 19, Jesus ele assemelha o reino dos céus. Jesus ele assemelha o reino dos céus. Aleluias. Aleluias. Fugiu a memória, amados? Me perdoe. Lucas capítulo 13, versículo 18 e 19. Jesus ele assemelha o reino dos céus como a parábola do grão de mostarda. Grão de mostarda é uma semente bastante pequena, mas que quando ela é plantada e regada, ela cresce e se torna tão grande, se transforma numa árvore tão grande, em que a Bíblia diz que as aves que estão nos céus criam os seus ninhos nessas árvores. Isto é o reino dos céus. Jesus ele descreve o que é o reino dos céus. Reino dos céus é o mesmo que reino de Deus. Reino de Deus é o que? É a manifestação do poder de Deus. Isso iniciou quando? Quando Jesus esteve aqui na terra. Porque quando Jesus esteve aqui na terra, ele fez milagres, ele fez cura, ele expulsou demônios, ele fez maravilha. Isso é o que? Manifestação do poder de Deus, o reino dos céus. Nós tivemos a oportunidade de sentir o gosto do reino de Deus. Nós tivemos a oportunidade, através de Jesus, sentir o poder de Deus. E eu acredito que hoje e amanhã e para sempre teremos essa oportunidade, porque Jesus ele esteve aqui na terra e nos concedeu esta oportunidade. Nesta parábola, a qual nós lemos alguns versículos, vai falar de 3 tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoa está no versículo 2 ao versículo 6. Jesus, em sua parábola, ele diz o seguinte: que um certo rei preparou um casamento para o seu filho, e quando o casamento estava todo preparado, ele fala para os seus servos, vai convidar as pessoas. Só que essas pessoas que ele iriam convidar eram pessoas renomadas,
pessoas ricas naquela época. Acontece que a palavra do Senhor diz que essas pessoas negaram o convite do rei. E outras pessoas chegaram a ser mais ousado. Além de negar, matou os servos do rei. Aí a Bíblia diz que o rei ficou tão irado com esta notícia, que os seus servos foram mortos, que enviou um exército muito grande, que incendiou os seus bens, incendiou a sua fazenda, incendiou a sua casa, mataram aquelas pessoas. Isto é o quê? É a consequência da negação do convite do rei. E deixa eu te dizer algo do céu: naquele grande dia não será diferente. Quem negar o nome de Cristo, vai haver consequência. Em Mateus capítulo 10, versículo 32 a 33, nos ensina que aquele que me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também negarei diante do meu Pai. Quem nega a Cristo, quem nega o seu chamado, terá consequência naquele grande dia. No livro de Apocalipse nos ensina que aquele que não tiver o seu nome no livro da vida será lançado no lago de fogo. Quem nega a Cristo não está no livro da vida. E este é o primeiro tipo de pessoa. É a pessoa que vem à casa de Deus, escuta a palavra, e quando faz o apelo, ele rejeita a Cristo. Mas também, esse tipo de pessoa é aquela pessoa que até aceitou Jesus, mas que tem vergonha de dizer que é cristão na escola, tem vergonha de dizer que é cristão no seu trabalho. O segundo e o terceiro tipo de pessoas aqui nesta parábola, acontece que, quando o pedido do rei foi negado, e essa destruição aconteceu, o rei chamou outros dos seus servos e disse: olha, faz o seguinte, vai para as ruas e convida quem estiver na rua, seja pobre ou não, seja bom ou não, convide essa pessoa para vir para a minha festa, porque aqueles homens que não vieram não mereciam estar aqui, não mereciam participar desta festa. E assim aconteceu. Os seus servos foram para as ruas, chamaram os homens, chamaram mulheres, chamaram todo mundo, e todo mundo foi. Era convite do rei, o seu filho estaria se casando. Acontece que a palavra nos diz que estava o rei entrando. Presta atenção nisso aqui. O rei estava entrando para ver os seus convidados. E ele percebeu que um homem não estava com roupas de festas, vestes núpcias. Um homem não estava com essas roupas. Ele chegou até o homem e disse: olha, cadê a sua roupa? Acontece que naquela época era bem normal que, quando se fizesse um convite desse, entregasse uma roupa da qual deveria vestir. Não precisava comprar e nem nada, o rei já entregava. Só bastava vestir e ir para a festa. Mas aquele homem recusou isso. Foi para a festa do jeito que ele achou que deveria ir. O rei chamou seus servos e disse: olha, amarre pés e mãos e lança ele nas trevas. E eu lendo isso, amados, eu pude perceber a diferença de quem é convidado, de quem é chamado, para quem é escolhido. Toda pessoa que foi escolhida, um dia ela foi convidada. A diferença é que a pessoa que foi escolhida, ela está, cabeça baixa, para a voz do seu rei. A regra era usar a vestimenta. Esse era o pedido do rei. Mas aquele homem decidiu não vestir, e por isso ele é convidado. Quem é escolhido abaixa a cabeça para ouvir a voz do seu rei. Quem é escolhido faz o que o seu rei manda.
Quem é escolhido tem cabeça baixa, não tem nariz em pé. Quem é escolhido vai para o lugar onde Jesus diz, onde Deus diz para ir. Quem é escolhido faz coisas que Deus manda fazer. Isto é um escolhido. E é essa pergunta que eu quero te fazer: você é escolhido ou é convidado? Você é chamado ou é escolhido? Quem é você na casa de Deus? O convidado não faz a obra de Deus, é até crente, mas não canta, não prega, não evangeliza, não faz nada, só vem para a igreja e fica sentado e não trabalha, não serve. Isso é convidado. Convidado que não busca, convidado que não ora, convidado que não busca a presença de Deus, não é escolhido. O céu, através das parábolas, podemos entender que o céu, o reino de Deus é algo grande, é algo valioso. E Deus, Ele nos permitiu ter essa oportunidade de estar lá. Deus, Ele permitiu ter essa oportunidade de estar no reino dos céus. Quem é nós? Quem somos nós? Quem é você? Convidado ou é escolhido de Deus? O que me chama mais atenção aqui nessa palavra é que o rei, ele reconheceu os seus convidados através do que ele o entregou. O rei reconheceu os seus convidados através do que ele o deu, concedeu. E naquele grande dia, o nosso rei irá nos reconhecer através do que ele nos deu, através do que ele nos concedeu. E o que ele nos concede? Ele nos concede bênção, ele nos concede frutos, e esses frutos devem frutificar, e esses frutos devem brotar, e esses frutos devem produzir. Isso é o escolhido. Muita gente é convidada para estar no reino dos céus, mas não foi escolhido para estar lá, porque o seu comportamento é diferente. Ele acha, esses tipos de pessoas são pessoas que acham que só o que ele pensa está certo, a voz do anjo da igreja não vale de nada. Isso não é escolhido. O rei reconheceu os seus convidados através do que ele entregou, e o que ele entregou foi as suas vestes. O nosso rei irá nos reconhecer lá no céu pelos frutos que nós fizemos aqui na terra. Quando ele abrir o livro da vida e ver o que a gente fez aqui na terra, e ver como nós éramos aqui na terra, aí ele vai nos reconhecer e vai dizer filho, e vai nos abraçar e vai cuidar de nós. Porque nós somos o escolhido de Deus. Então, se você é escolhido, permaneça. Se você é convidado, você ainda tem oportunidade enquanto há vida. Enquanto há vida, há esperança. Mesmo que a árvore esteja cortada, mas ao cheiro das águas, ela brotará, ela florescerá, ela renovará. Quem é você, escolhido ou convidado? O seu comportamento mediante a voz de Deus é que vai dizer isso. A minha atitude como servo é que vai dizer se eu sou escolhido. O meu comportamento com os meus amigos é que vai dizer se eu sou escolhido ou não. Eu e você foi chamado com um propósito. Eu e você foi chamado com um propósito. Deus, assim como esse rei, Deus, Ele nos concedeu frutos. Ele nos concedeu dons para trabalhar aqui na terra. Ele nos concedeu os dons para pregar, para ministrar, para evangelizar, para cantar, seja para o que for. Deus, Ele plantou uma semente em nossas vidas. Deus, Ele plantou uma semente na sua vida, para que venha florescer, para que venha obter frutos, porque nós somos o escolhido. E é esta palavra rápida que eu quero deixar no coração de vocês. E façam essa pergunta dia a dia: quem é você na casa de Deus? Quem somos nós? Somos os que negam o nome de Cristo? Somos os convidados ou somos os escolhidos? Amém? Essa palavra que eu tenho para a igreja, bem rápida, e eu espero que vocês guardem essa palavra no seu coração. A Sangre é rica oportunidade.